Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como em toda quarta-feira de cinzas, abre-se o tempo da Quaresma, estes 40 dias de preparação para a imolação Páscoa do Senhor. E a palavra de Deus sempre na quarta-feira de cinzas inicia com esta profecia recebida pelo profeta Joel. Profecia esta mais do que necessária que a meditemos durante toda a Quaresma e durante toda a nossa vida. Voltai-vos para mim, diz o Senhor. Voltai com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes. Há esta prática entre os judeus mais ortodoxos e piedosos diante do sofrimento, do luto e da penitência, de rasgar as vestes. E o Senhor lhes diz e diz a nós: não é rasgando as vestes que vocês vão me dar prova que se converteram, é rasgando o coração. Aqui já começa o primeiro passo da interioridade da reconciliação com Deus. A interioridade não é algo externo, a reconciliação não é algo externo. Nós sabemos que o Senhor deixou o sacramento da confissão na sua igreja como um sinal externo da nossa reconciliação. Mas essa reconciliação inicia desde o momento em que cada um de nós se reconhece pecador, pequeno e dependente de Deus. E depois, exteriormente, nós vamos ao sacramento da confissão para receber a confirmação do perdão. E aqui quero chamar a atenção, especialmente nestes dias, quarta-feira de cinzas, esses dias mais fortes e penitenciais na igreja, quantos que correm, aqui na região nem tanto, mas quantos que correm atrás de confissão? Aquelas confissões assim feitas improvisadamente, como diz o Papa Francisco, aquelas confissões apenas para deitar aos pés do sacerdote um monte de chorume e de lixo, mas não muda nada, porque é apenas uma prática, como que dizer assim: eu vou me confessar porque a prática é se confessar. Nós temos a Quaresma para nos prepararmos para uma excelente confissão, uma confissão que renda frutos. E nós a cada ano podemos dizer com aquele que não tem vida interior, aquele que não tem vida interior diz assim: é mais uma Quaresma. Irmãos, não é mais uma Quaresma, é a nossa última Quaresma. Todo cristão aprende, e se não aprendeu deve aprender, que desde que terminou a pregação dos apóstolos, do último apóstolo João, encerrou-se a revelação de Deus, e todos eles nos deixaram bem claro que a igreja deve proclamar a vinda iminente do Senhor. O Senhor está às portas para nos julgar. Portanto, eu não posso dizer é mais uma Quaresma que eu vou viver, e se nessa eu não acertar, eu tenho a outra. Eu não tenho a outra. Esta é a minha última Quaresma. Se nós somos confrontados com este verdadeiro pensamento de tempo final, aí quem sabe nós nos convertemos, porque senão nós vamos deixando para o último dia. Logo que cheguei aqui a Bagé, uma pessoa que já estava ali de cama 45 anos, deixou para seus últimos dias para se confessar. Foram 3 dias ouvindo a confissão desta pessoa. Graças a Deus, ela fez uma confissão frutuosa e recebeu a graça da cura do corpo. Disse que mudaria de vida. Não levou uma semana, voltou à vida anterior e
e voltou a doença. Isso acontece com muitos, a grande maioria. Podemos dividir em dois grupos. Um, que é bem grande, que acha que não tem pecados e não precisa se confessar. Deve se considerar já santo, imaculado e puro. Depois, não encontra o caminho para o céu e vai se arrepender. E o arrependimento após a morte já não serve mais para nada. Outro grupo é aquele que tem medo de Deus e, portanto, não conhece que Deus é amor. São João insiste em dizer que Deus é amor e que o verdadeiro temor de Deus e o verdadeiro amor de Deus lança fora qualquer medo que o mundo pode nos dar, qualquer medo que o mundo pode abalar aquele que não crê e não conhece a Deus. Aquele que crê e conhece a Deus sabe que Ele é um Pai misericordioso. E por isso, neste segundo grupo, coloco aqueles que até creem no sacramento da confissão, até creem que necessitam se reconciliar, mas têm medo e dizem: eu acho que o que eu fiz, Deus não vai me perdoar. Significa o quê? Que não conhece a Deus, que não conhece que a misericórdia de Deus é ilimitada para aquele que rasga o seu coração e volta para Deus. E aí diz: eu tenho muita dificuldade de me confessar, ou então eu tenho medo que Deus não vai me perdoar. Este não conhece a Deus, este não vive profundamente o amor a Deus. Quando o Senhor nos diz por meio do profeta Joel: rasgai o coração e não as vestes, rasgai lá dentro, o nosso interior, rasguemos lá dentro para mudar, não para sermos impecáveis. Nós não vamos ser impecáveis aqui nesta vida, mas nós devemos buscar a santidade, nós devemos buscar com todas as forças, e se cairmos, buscarmos de novo a reconciliação, porque sabemos que Deus é Pai e Pai misericordioso. E então o profeta Joel diz que não só o povo deve rasgar seu coração, mas os sacerdotes também devem chorar, clamando por misericórdia ao povo. Esta é a nossa tarefa de sacerdotes, de rezar, chorar, fazer penitência, para que Deus tenha misericórdia do povo. Porque nós somos povo de Deus, pelo menos pelo batismo. Mas quantas vezes nós nos tornamos, por nossa má vontade, povo do mundo, povo mundano, povo da carne, dos nossos maus desejos, povo do demônio. Conheci um sacerdote já bem idoso que se irritava muito com o povo, porque puxava o povo, tentava arrastá-lo a Deus, e este povo sempre remanchando contra. Ele dizia: povo de Deus, ainda bem que tu é de Deus, senão eu te matava. Os verdadeiros sacerdotes sofrem quando o povo não caminha em direção a Deus. E como é que nós podemos começar este caminho que é tão árduo e tão longo? Digo eu, nas pequeninas coisas. Dizem também os santos, nossos irmãos, nas pequeninas coisas. Não são nas grandes coisas. Ninguém se converte e no dia seguinte faz grandes coisas. Quem faz isso, logo no segundo, terceiro dia de sua conversão, pode saber que é uma conversão de palha, é fogo de palha, e que não vai durar. E por isso nós vamos passo a passo. Se nós caminhamos sob a guarda de Deus, sob a sua proteção, nós vamos firmes.
Nem por isso o caminho deixa de ser longo, nem por isso o caminho deixa de ser cansativo. Mas ai de nós se ousarmos caminhar sem Deus. Como esta belíssima oração que rezamos ao Divino Espírito Santo: ai de nós pecadores, se nos abandonarmos a nós mesmos, nós cairemos em confusão. Para não ficar apenas em dois grupos, aqueles que se consideram santos e imaculados e que nem precisam de confissão, e que talvez lá no leito de morte vão tentar fazer a sua confissão, e aí já não vão ter boca, não vão ter voz para fazer, e nem aquele outro grupo que tem medo de Deus, porque não o conhece, não sabe que Ele é amor. Há também o grupo daqueles que procuram amar a Deus, procuram viver este tempo de Quaresma em santidade e em justiça, crescendo na caridade, na oração, na súplica, na intercessão. Mas ainda há este grupo, que eu espero que nós estejamos neste terceiro grupo, assim espero que Deus nos permita estar neste terceiro grupo, daqueles que buscam viver uma vida piedosa. Ainda entre nós precisamos corrigir muitas coisas, e são coisas pequeninas. Nós aqui na nossa paróquia temos o costume de, antes da Santa Missa, rezarmos o terço. Isto tem evitado aquela doença, como vemos em tantas igrejas, das conversas, do tempo perdido com tantas coisas. Mas deve ser mais do que isso. Esse terço que rezamos antes da Santa Missa é para nos preparar para bem celebrarmos a Santa Missa, para bem nos prepararmos para este momento que a Igreja nos ensina é o ápice, é o cume da nossa fé. Mais ainda, e eu dizia, é nas pequeninas coisas que nós devemos mudar. Cada um de nós, quando reza em grupo, ou mesmo em particular, as orações vocais, os Pai Nossos, as Ave Marias, os Glória ao Pai, tanta oração, que o façamos calma e pausadamente, que escutemos o outro rezar. Quantas vezes vemos as orações em grupos que um está começando Ave Maria e o outro já está em Santa Maria? Quantas vezes ouvimos que as pessoas não se escutam e não escutam o próximo? E é uma oração comunitária, mas cada um parece ser a sua própria comunidade. Nós somos colaboradores de Cristo, nos disse São Paulo. Nós somos embaixadores de Cristo. Então, como diz aí a nós, ele nos exorta para não recebermos a graça de Deus em vão, para que não saiamos da Santa Missa tão vazio quanto entramos. Que essa graça já comece a fecundar dentro de nós, aqui dentro, e possa fecundar a nossa vida durante todo o dia e durante toda a semana. Para isso é necessário reconhecer a nossa dependência de Deus. Para isso é necessário reconhecer que até mesmo na oração nós devemos fazê-la de modo com que estejamos totalmente ali, totalmente na oração. Isso não quer dizer que nós não vamos ter durante a oração as interrupções, as distrações involuntárias, o barulho aqui da nossa rua. Isso não quer dizer que quem reza bem não escuta a barulheira. Mas quem reza bem, quem reza pausadamente, colocando todo o seu ser naquilo que faz, este consegue penetrar na imensidão da intimidade de Deus, e Deus pode penetrar na sua intimidade. Quantos que no dia de hoje até quiseram cumprir o preceito do jejum e da abstinência de carne,
mas fizeram na sua casa a festa do peixe. O Senhor nos alerta para isso, em toda a sua vida, em cada confronto que ele teve com os fariseus, que rasgavam as suas vestes e cumpriam as leis apenas exteriormente. Por que é que nós iniciamos a quaresma com a quarta-feira de cinzas e com este empenho de, no dia de hoje, fazermos jejum e a abstinência de carne? Para mostrar a Deus, por uma atitude interior, que nós nos desapegamos de que nem a carne, nem a comida é o motor da nossa vida. A nossa vida ou está em Deus, ou está no mundo. Assim, dizia eu, quantos que no dia de hoje procuram a confissão apenas para despejar, e sai dali, da mesma confissão, já praticando os mesmos pecados que acabou de confessar. Por quê? Porque não houve esse rasgar o coração, não houve esse rasgar internamente. Ou então, aquele que é mais duro ainda e que diz, não, mais adiante eu vou me confessar, deixa eu aproveitar mais um pouquinho o pecado, está tão bom o pecado, deixa eu aproveitar. Por isso eu quero repetir, esta é a nossa última quaresma, não é mais uma, é a nossa última quaresma. São os últimos 40 dias para nos prepararmos para a imolação do Senhor. E esses 40 dias, a Igreja que é Mãe nos convida a vivê-los intensamente. Eu já rezo, pois rezarei mais. Eu já faço a caridade, pois farei mais. Eu já faço as penitências, pois farei mais ainda. Esse é o propósito. Mas em tudo aquilo que vou fazer, em tudo aquilo que vou me propor a fazer, eu quero me colocar inteiramente. Por isso tenho chamado já antes da quaresma a atenção das nossas missas também. Quantas vezes a gente está na missa de corpo presente, preocupado com o livro, preocupado com isso, preocupado com o celular, preocupado com a bolsa, preocupado com qualquer coisa, menos na Santa Missa. O Senhor nos quer íntegros e integrais em tudo aquilo que fazemos. O Senhor não quer um coração dividido. O Senhor não quer que nós estejamos aqui de corpo presente para dizer que estivemos e a cabeça, a vontade, qualquer outra coisa em outro lugar. Por isso o Senhor fala também no Santo Evangelho do problema desta exterioridade, daqueles que quando jejuam fazem uma cara amuada, daqueles que dão a esmola e querem que todos saibam, daqueles que quando rezam tem que rezar berrando, que é para todo mundo ouvir. Por isso o Senhor fala da interioridade. Lá no meu interior deve ter lugar para viver o Senhor. E neste tempo de quaresma também é nos dito que se a caridade deve aumentar em nossa vida, lá no meu interior também deve ter lugar para as necessidades do próximo. Significa que a quaresma é um tempo de exercício, não só de desapego da carne, do excesso de comida, do excesso de bebida, mas também do excesso de eu mesmo. Este, infelizmente, é o excesso que nós mais vivemos, o excesso do eu mesmo. Onde há o eu mesmo, não há lugar para Deus. E se não há lugar para Deus, não há lugar para o próximo. Então toda aquela caridade, suposta caridade que é feita, não é caridade, é quando muito filantropia. Todo aquele jejum externo que é feito, não é jejum. Toda aquela oração vocal corrida, não é oração, porque ela não brotou do interior. Nós não nos colocamos inteiramente ali. Repito, portanto, o convite que nos diz tantas vezes
o apóstolo Paulo, repetindo o profeta Joel: deixai-vos reconciliar com Deus. A humanidade não se deixa reconciliar com Deus. A humanidade não busca a reconciliação com Deus. O homem e a mulher mundanos não buscam a reconciliação com Deus. E então, porque ele não quer se reconciliar com o Deus que é reconciliação e amor, ele deixa o eu mesmo imperar. É daí que partem os homicídios, as guerras, as traições. Tudo isso parte do eu mesmo em lugar de Deus. Nunca é demais recordarmos a súplica que São Paulo nos faz: em nome de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus. Deus já quis reconciliar-se conosco através do sacrifício de seu Filho. Deixai-vos reconciliar com Deus. Ou seja, não desprezemos Deus que nos quer para Ele e quer nos perdoar. Porque se nós nos deixarmos reconciliar com Deus, diz São Paulo, no momento de nossa necessidade, no momento de nosso perigo, Deus nos ouvirá e nos salvará e nos preparará para o dia da salvação. Portanto, é necessário este caminho que nós devemos fazer. Por último, recordemos durante todo este tempo de Quaresma, do Evangelho que logo mais vamos ouvir também, do filho pródigo. Não quero aqui falar do filho, quero falar do pai. O pai que nos deixa livres, até mesmo para darmos cabeçadas e gastarmos a herança com o que não presta. É o pai que todos os dias vai até o monte para ver se o filho está voltando. E quando vê o primeiro aceno do filho, que quer se reconciliar, este pai corre desabaladamente em direção ao filho e o alcança. É talvez o símbolo mais bonito que Jesus usou para falar do pai que quer se reconciliar conosco. Mas é necessário que nós, que somos o filho pródigo, demos estes primeiros passos de volta, para que o pai possa nos encontrar. Gostaria de convidar a todos a termos 2 meditações diárias, todos os dias da nossa Quaresma. 2 meditações muito simples, que qualquer um de nós pode fazer no seu momento de oração. Primeiro, rezar e meditar, em qualquer horário do dia, este salmo que hoje ouvimos, o Salmo 50, Salmo de reconciliação. Isso qualquer um de nós pode fazer. Segundo, meditarmos também durante o dia nesse chamamento, nesta súplica de São Paulo: deixai-vos reconciliar com Deus. Se nós, durante toda essa Quaresma, meditarmos diariamente o Salmo 50 e essa pequenina frase, deixai-vos reconciliar com Deus, certamente o Divino Espírito Santo há de iluminar o nosso interior e mostrar lá onde ainda há sombras, porque é lá nas sombras que o eu gosta de viver para reinar. E aí o Espírito Santo vai iluminar as nossas sombras e nós vamos buscar a reconciliação com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.